Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Estou muito feliz de vê-los aqui. Uma turma bem grande, né? O auditório é muito grande e daqui de cima a gente tem uma visão privilegiada de vocês. Eu peço desculpas um pouquinho pelo atraso, não foi por mim, eu estou aqui desde as 6h40. É porque às vezes tem pessoas que têm contratempo e eu não queria que ninguém perdesse o que eu vou falar. Tá ok? Por isso que eu preferi aguardar um pouquinho, dar uma tolerância para que a gente pudesse estar junto desde o começo. Vocês estão me ouvindo bem? O microfone está muito agudo, irritante. Como é que está para vocês? Tá bom? Muito bem. Você tem como tirar um pouco de médio aqui de cima para mim? Está muito médio aqui em cima. Ou um pouco mais de grave. Obrigado. É um imenso prazer estar aqui. É a segunda vez que eu falo na Unipar. E criamos um tema, pensamos muito nesse tema, um tema simples, mas de extrema importância para o nosso dia a dia, para que a gente possa entender o processo de desenvolvimento de uma suposta doença. E isso nos ajudar em casa, com os nossos filhos, com os nossos alunos. É uma palestra que tem o intuito de inspirá-los. Esse é o objetivo. Se eu conseguir fazer pelo menos metade de vocês sair daqui inspirados pelo que vai acontecer aqui essa noite, eu me dou por satisfeito. Queria passar um recado aos estudantes, que vai ter uma declaração sim, tá bom? No final eu vou passar um e-mail para vocês e vou esperar 2 semanas. Vocês têm 2 semanas para me mandar o nome completo de vocês e o RA. Aí nós vamos fazer então a declaraçãozinha de vocês, tá bom? Quem não passar em 2 semanas, então aí esgotou o prazo, tá bom? Então vocês têm 2 semanas para me mandar o nome e o RA, aí eu mando fazer a declaração para vocês. E agradecer vocês, estudantes, a todos os profissionais que estão aqui, né? Eu estou muito feliz em ver uma plateia bem grande. Eu gostaria de iniciar então apresentando rapidamente, para não ficar uma coisa cansativa, porque temos muito a falar, mas eu acho muito importante isso, né? Para apresentar e prestigiar a nossa equipe, né? E que trabalha na Unoclin, é uma equipe grande, cada um com o seu potencial, cada um com a sua especialidade. Nós montamos uma equipe bastante grande, a clínica fica ali no centro. E é importante que vocês saibam, porque eu preferiria que vocês fossem para a sorveteria, mas às vezes a gente tem que ser tratado, né? E se vocês precisarem, a gente preparou uma equipe aí para tentar ajudá-los em várias especialidades, de forma multidisciplinar. E eu acho isso bem bacana. Então vamos apresentar. Está completa a equipe? Ok, está completa. Que legal. Eu vou começar, né, agradecendo essa equipe. Todo mundo aqui ajudando, empenhado. Eu fico muito feliz, porque assim é o nosso ambiente de trabalho. É um por todos, né? Nós somos os mosqueteiros que crescemos um pouquinho. E quero começar em agradecimento à primeira da fila lá, minha esposa Sara. Sara é meu braço direito, é quase meu corpo inteiro. E eu não sei de todos que eu queria agradecer. É um agradecimento especial para ela, porque toda essa caminhada nossa, essa jornada, né, que eu fui contextualizando na minha vida e aonde a minha vida está seguindo, eu não conseguiria imaginar sem você, tá bom? Sara faz parte da equipe, ela trabalha com terapia crânio-sacra, tem muitos outros conhecimentos, mas no momento ela é focada numa terapia chamada crânio-sacral. Vamos chamar o próximo, um grande amigo de longa data, o Sr. Alex. O Alex está em Cascavel faz quanto tempo, Alex?
4 meses que o Alex chegou, veio como eu, do interior do estado de São Paulo, mas já está adorando aqui. Acredito que não sai mais, tá bom? O Alex trabalha também com reprogramação biológica. Isso é uma coisa que eu queria falar muito para vocês. Eu vou falar de cada um ali, né? E o que começou a acontecer comigo, né? Eu sou o criador da reprogramação e o que aconteceu? Eu comecei a ter uma lista de espera muito grande. Isso por um lado é bom, né? Mostra o fruto de um trabalho, mas por outro lado incomoda, porque as pessoas precisam de ajuda. E às vezes não conseguem me esperar 4 meses, 3 meses de lista de espera. Então eu convidei pessoas bem pontuais, a maioria foram meus discípulos, e convidei para estar lá para poder dividir esse público. Né? Então são pessoas da minha confiança, que também atendem da mesma forma que eu, caso vocês precisarem, ou indicarem para alguém. Próximo ali é o Dr. Jürgen. Dr. Jürgen também é um grande amigo. Estamos juntos lá na sociedade administrativa da Onoclin, ele é um dos sócios administrativos também. É osteopata, já de algum tempo. E é um prazer também trabalhar com você lá. Muito bem. Doutora Juliana. A Julise. Eu estou sem óculos, viu? Vocês não ligam. Ô, Ju. A Julise é psicóloga. Eu estou sem óculos, viu, pessoal? Eu acho que vou ficar do lado de lá. A Julise é psicóloga na Onoclin também, já há longa data, é nossa parceira. É sócia também nesse processo, tá bom? E administra com a gente, também é um imenso prazer, né? Na verdade, quando nós formamos a Onoclin Terapias, nós éramos em 3, né? Na verdade, sempre fomos 4, mas é que a minha esposa cuidava das crianças, né? Ela fazia papel de mãe. E a Julise e o Hugo, então, encabeçamos ali, montamos uma equipe, do qual a gente é bastante orgulhoso. Gratidão aí à turma. Aí a Mariana. A Mariana trabalha conosco também. Há quanto tempo, Mari? 2 meses. 2 meses. 2 meses. E ela está com a gente lá, trabalhando também. O que você tem gostado mais lá, Mariana? Reflexologia. Tá? Uma profissional competente que está há pouco tempo, mas com uma capacidade imensa, que também veio para agregar com a gente e faz parte hoje da família. Muito bem. Aqui ficou mais fácil. Fabiola. Fabiola está conosco quanto tempo, Fabiola? Estou caminhando para o 3º ano. 3º ano já, né? 3º ano, a Fabiola trabalha com uma técnica chamada Psyche. Ela também está evoluindo, já está atendendo acupuntura, aurículo, né? Aurículo. Fabiola também tem uma técnica chamada anateórises, que é uma regressão consciente, né? Quando é necessário encontrar os traumas mais profundos. E está lá com a nossa equipe, está com a nossa família, que ali é uma família, na verdade, né? E a gente é muito orgulhoso, tá bom? Aline. A Aline agregou há quanto tempo, Aline? 3 meses. 3 meses, a Aline. Está debutando ainda, né? Mas estamos muito felizes lá com a tua presença. A Aline veio com o foco principal dela, o renascimento. Tem nos ajudado lá muito, tá? Uma técnica que consiste na respiração e a liberação dos traumas através do processo respiratório. Muito bacana, muito interessante. Agora sim, né, Ju? Olha, Juliana. Ju, está há quanto tempo lá? 1 e 4, eu acho. 1 e 4 anos. A Juliana também é uma discípula. A Aline também trabalhou comigo, né? Fez curso comigo. As duas são reprogramadoras biológicas, Fabiola também. Você vê quanta gente, né? Te convidou para estar lá, para também acessarem e pessoas assim da minha extrema confiança para conduzir esse processo da reprogramação, tá bom? A Juliana também trabalha com a ciência do início da vida.
Filosofia, qual estudo, eu vou começar falando na palestra de hoje sobre isso um pouquinho, tá bom? É reprogramadora biológica e também faz renascimento, né, Ju? Muito bem. Karine. Tá há quanto tempo lá, Karine? 9 meses. Já nasceu a Karine. Né? Karine nasceu, já praticamente. A Karine trabalha com cura reconectiva e também foi minha aluna. É mais uma discípula em reprogramação. Então, a gente foi uma aluna que se destacou bastante, né? Nos cursos, como todos aí, né? Por isso que eu escolhi a dedo aí. Se vocês precisarem ou souberem de alguém, tá bom? Estamos todos lá esperando à disposição. É assim, é até difícil fazer propaganda disso, né? Eu preferia que vocês fossem na sorveteria. Mas se precisar, ou no cinema, mas se precisar, estamos lá. Leonardo. O Léo talvez foi o meu discípulo mais assíduo. Né, Léozão? É um prazerzão. Desde que ele conheceu a reprogramação, a vida dele deu um salto. E ele está aí nessa caminhada. É uma honra conhecê-lo também como todos. E está lá com a gente também para ajudá-los. E o Fernando Eng. O Fernando é um discípulo também em reprogramação biológica, que seguiu seus estudos, se formou em constelação sistêmica familiar e está lá também para dissolver os emaranhados, né, familiares, que vocês vão aprender um pouquinho hoje. Ele é um especialista na área, que é uma vertente da reprogramação biológica, é exatamente o estudo das memórias familiares e o que isso causa na gente. Calmem que esse é o assunto da palestra também, vai ser bem interessante. Então eu queria agradecer a toda a equipe, é um prazer, obrigado pela ajuda e que vocês também aproveitem o momento. Gratidão. Uma salva de palmas, pessoal, por favor. Obrigado. Um abraço, obrigado. Então vamos lá. Por que adoecemos? Por que adoecemos? Porque eu não faço atividade física? Porque eu não como bem? Porque eu sou muito nervoso? Porque o meu chefe é horrível? Porque a minha mulher me perturba? Nós temos algumas explicações de por que talvez ficamos doentes. Mas precisamos entender um pouco mais a fundo o processo. Porque, assim como adoecemos, podemos nos curar. Eu percebo entre colegas de trabalho que todo mundo tem medo um pouco de falar de cura. Todo mundo é meio receoso com o processo de cura. Mas eu digo para vocês assim, a cura é possível. É possível, mesmo quando você recebe uma notícia de que o que você tem não tem cura. Da mesma forma que aquilo se criou, aquilo pode ir embora. O que não tem cura é se você perder um braço. Se o seu braço for decepado, eu posso acreditar que não há cura. Você vai ter que pôr uma prótese, porque braço não cresce de novo. Mas os processos endógenos, as supostas doenças que nós adquirimos, todas elas, a reversão é muito possível. Só que há medos e há crenças atrás disso. E isso não deixa a gente evoluir. E a gente vai estar comentando detalhe por detalhe durante essa palestra de hoje. Rapidamente sobre mim. Eu sou educador físico, apesar de não parecer hoje, né? Mas eu já fui bem magrinho, bem atlético, né? Aí me descuidei um pouco, né? A esposa fazia uma comida boa, então, né? Aí eu acabei engordando. Fiz minha especialidade em fisiologia, fiz a minha faculdade de fisioterapia, sou mestre em bioengenharia, tenho formações em microfísio, leitura, nova medicina germânica, entre outras. Sou o criador da reprogramação biológica, tudo começou comigo e com um sócio, que depois ele quis seguir carreira solo, e aí eu fiquei à frente da reprogramação. Casado com a Sara, pai do Pedro, do Heitor e da Estela,
E hoje eu sou um dos sócios administradores da Unoclin, junto com a minha mulher, com o Dr. Jürgen e a doutora Julise, como apresentei para vocês. Toda a palestra de hoje, de por que adoecemos, vai estar de acordo com o pensamento e a filosofia desses camaradas aí, ó. Da ciência do início da vida, da doutora Elianor Madruga Luzes, é uma médica brasileira que atende no Rio de Janeiro. É uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, estive lá com ela, conhecendo o trabalho dela. Então tem bastante coisa que nós vamos agregar hoje vindo desse estudo. Nós vamos falar muito da medicina germânica do Dr. Hammer. Vamos falar rapidamente do histórico dele e como ele pensa. Vamos falar das constelações familiares de Bert Hellinger, que foi o criador e o pensador, né, que, vivenciando as experiências da vida, percebeu como as relações familiares podem nos influenciar. Porque às vezes a gente acha que veio de uma cegonha, né? Tipo, o que vale é daqui para frente. Não. Você tem uma história atrás de você. Aí quando se fala em genética, todo mundo pensa, a cor dos olhos. A genética é muito mais poderosa do que isso. Uma memória que um ancestral seu teve pode estar em você. E nós vamos aprender hoje. Por exemplo, só um exemplo para dar um gostinho. Você morre de medo de altura. Mas você nunca caiu. E existe uma propriedade no cérebro que diz assim, não, o cérebro só reconhece aquilo que ele viveu. Como eu posso ter medo de altura se eu nunca caí? Mas aí você não sabia que o seu pai, quando tinha 6 anos, caiu de uma árvore, quando seu pai tinha 6 anos e quase morreu. Aí seu pai se tornou adulto, cresceu, e esse medo pode estar em você. Só que você não sabe. E daqui a pouco nós vamos entender que nós não sabemos de nada. E eu vou explicar para vocês, por que nós não sabemos de nada. Já vai chegar. E a epigenética, né, que é um estudo bem profundo de um biólogo chamado Bruce Lipton, que tem um livro. Nós vamos falar um pouquinho da porcentagem de entendimento do cérebro, do consciente, do subconsciente, por que vale a pena mudar crenças e como a gente muda crenças, os valores da nossa vida. Vai ser bem interessante. Então vamos lá. A percepção dos conflitos nas diferentes fases da vida. De acordo com a fase que nós vivemos, nós percebemos o mundo de uma certa forma. E, invariavelmente, depois da infância, nós carregamos isso para o resto da vida. É na infância que é montado o nosso modelo de mundo, ou o nosso mapa. Todos os meus valores, as minhas crenças acontecem basicamente na minha infância. Eu costumo dizer que o que vocês são hoje como um adulto é um reflexo daquilo que você viveu, principalmente na concepção, vida fetal, parto e até o seu primeira infância, né, que vai até 7, 8 anos. Será que então podemos adoecer muito cedo? Então essa palavra adoecer, quando que a gente começa a adoecer? Muitas vezes eu já começo a adoecer numa concepção. Numa concepção. Entende concepção? O uga-uga do seu pai e da sua mãe, que te fecundou. Lá, às vezes, você já pode começar a adoecer lá. E depois se estender durante sua vida. Então nós vamos falar da concepção, da vida fetal, do parto, da primeira e da segunda infância, da adolescência e da sua vida adulta. Então vamos lá. Esse autor aí, Speyer, ele concluiu que o momento da concepção determina a saúde mental de um indivíduo. Não vale ter sentimento de culpa hoje, tá bom? Eu preciso avisar isso. Vocês vão escutar coisas, às vezes você já tem filho grande. Aí vocês vão pensar assim, ai meu Deus, fiz tudo cagada, fiz tudo errado. Então assim, relaxa, porque vocês fizeram o melhor. Só que é importante entender para inspirar pessoas, e quem aqui, por exemplo, mulheres, né? Primeiro para as mulheres, levante a mão quem não tem filho aqui na plateia, por favor. Então, olha que maravilha. Tem bastante que ainda dá para aproveitar. Né? Quem já teve,
Às vezes vai chocar um pouco essas informações, mas relaxem, todo mundo fez o melhor. Tá ok? Então assim, ó, o momento da concepção marca a saúde mental do indivíduo. A concepção pode deixar marca nos sentimentos para o resto da vida de uma pessoa. Vocês veem como é importante. Então como que será que veio essa fecundação? Foi com amor? Foi uma transinha, que aí veio um filho, e aí você se assustou absurdamente. Você tem um marido, o estilo ogro, né? Eu chamo marido ogro, é quando o mundo inteiro está certo, errado, e ele está certo. Então você tem um marido estilo ogro, que às vezes não te trata bem, aí te trata mal, mas à noite quer transar com você. Porque aí não é mais nem fazer amor. Porque aí é transar, né? Porque a mulher já não tem nem cabeça. Aí naquele momento você engravida. Imagine a marca, a nível celular, já, daquele ser que já estava pronto pelo menos 6 meses para ser fecundado. A história é mais ou menos assim. Eu, já estava nos coquinhos do meu pai 6 meses antes. Então você imagina na hora do momento da marca, há quem diga até 9 meses. Você imagina se você vai fazer o amor e aquilo é desgastante, aquilo não é um negócio prazeroso. Isso pode influenciar nos sentimentos do seu futuro bebê e daquele ser pro resto da vida. Pro resto da vida. Vou dar uma percepção, uma percepção que eu tenho observado clinicamente já há alguns anos. É uma observação clínica minha. Filhos, não vão se assustar, tá? Porque pode ser o frio. Filhos de concepção fria têm as mãos frias praticamente durante toda a vida. As extremidades são muito frias. Mas não é aquele caso assim, ó. Minha mão que foi sempre quente e agora eu esfriei. Isso pode ser outra coisa. É aquela pessoa que fala que teve a mão fria toda a vida. Isso é um dos primeiros sinais de uma possível concepção fria, que não veio com aquele calor, com aquele amor. Agora, tudo piora. Olha como piora. Se no primeiro trimestre vem a ideia do aborto. Ranco ou não ranco? Eu não queria esse filho. E agora? Você fica pensando, mas você não tem coragem. Mas você fica pensando. Aí o marido fala, vamos arrancar, amor. Eu não sei se eu faço, eu não sei se eu ranco ou não ranco. E você fica naquela dúvida. Né? Isso cria uma marca horrorosa na vida do ser. Principalmente quando se fala em autoestima, tendência de depressão e vivências paranoicas. Manias de perseguição, paranoia, está todo mundo contra mim. Tudo que os outros fazem é para me prejudicar. Minha autoestima é um lixo. Tenho crises e depressões constantes durante toda a minha vida. Daí vocês têm uma ideia, segundo esse autor aqui, ó. Olha lá, o Speyer. Daí vocês têm uma noção clássica e clara de como esse processo é importante na vida de um ser. Vamos para o parto agora. Não menos importante, chegou o momento do nascimento. Esse autor aqui, ó, o David aqui, ó, David, né, Check, um obstetra, perdão. Ele mostrou que casos de doente cuja origem remontava no nascimento ou na história em volta ali do nascimento, né? Problemas gastrointestinais, ó, de diversas naturezas, úlceras, espasmo de esôfago e de cólon, que é o intestino, relacionados com a falta de aleitamento materno. Enxaqueca, se você nasceu com fórceps, problema respiratório como asma e enfisema, experiências de sufocação e pânico, tinha origem com o uso da anestesia aplicada à mãe durante o parto. Aquela anestesia que dão para toda mãe que vai parir, que é
para a mãe não sentir dor. Ou às vezes, um hormônio chamado ocitocina para estimular a saída do bebê e a contração uterina. Há estudos, por exemplo, que quem toma essa droga induzidora de parto são crianças que têm uma tendência maior a se transformarem em adultos viciados em alguma droga. De tão sério que é isso. Olha quando você corta o cordão umbilical. Enxaquecas, ó. Perda de oxigênio. O corte precipitado do cordão umbilical. Uma criança deveria nascer e ficar conectada nesse cordão por vários minutos. Vários minutos. Há estudos que mostram que o cordão ainda pulsa até 20 minutos depois que o bebê nasce. Era para a mãe acolher, era para ficar num colo. Porém, tá aí os autores, ó. Por isso que eu fiz questão de trazer os autores, para vocês entenderem que não sou eu que estou falando. Apesar de eu acreditar nisso. Tá aí, ó. Mas o primeiro procedimento que se faz quando um bebê nasce é o corte abrupto do cordão. Que desvincula ele da mãe de uma forma muito brutal. Vocês sabiam que um bebê, ele leva cerca de 8 meses a 1 ano para perceber que ele saiu da barriga da mãe? Nós chamamos isso de gravidez extrauterina. Uma criança leva 8 meses a 1 ano para perceber que realmente ele nasceu. Agora vocês imaginam isso, né? Imagina seu filho nascendo e com 4 meses você indo trabalhar. E aí você deixa esse bebê numa creche, ou com uma babá, ou com uma tata, e quem sabe com a sua avó. O bebê não entende tempo. E aí você fala toda carinhosinha pro seu filho: oi, amado, fica bem com a vovó, que a mamãe já volta, viu, menininho? A mamãe já volta, eu vou trabalhar 4 horas só e eu volto para ficar com você. O bebê não entendeu nada. Ele perdeu o seu cheiro, ele perdeu o seu contato, ele perdeu a frequência da batida do seu coração. Ou seja, para ele é um abandono. Por isso que eu pedi para vocês não se culpar. Porque vocês não estão sendo avaliadas aqui. Nós estamos entendendo o que acontece, né? Como dizia o Tim Maia, né? O finado Tim Maia, ele tinha uma frase antológica, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, apesar de vocês não terem culpa, o bebê ficou com a marca. Isso é fato. Né? Por isso que a gente defende que uma mãe fique com o seu filhote pelo menos os 2 primeiros anos, para depois voltar a trabalhar. Porém, tem muita mãe que não pode, cada caso é um caso, a gente sabe disso. Também não adianta você ficar com o teu filho, puta que saco, eu fui na palestra do Maurício, tem que ficar 2 anos, mas que bosta, eu odeio o que eu estou fazendo. Aí não adianta também, né? Seu filho vai ficar pior, teu filho, né? Vai ficar pior. Por isso que é interessante analisar caso a caso. Mas se a gente for falar de um processo fisiológico normal, isso seria o correto. Eu acolhi minha criança com contato, com força, até os 2 primeiros anos de vida. Isso daria uma segurança, eu vincularia esse filho à vida. Porque como é que uma criança se vincula à vida? É através da mãe. É a mãe que vincula o seu filho à vida. O pai entra um pouquinho depois. E aí a gente fala que o pai leva o filho para o mundo. Aí o filho tem 2 anos e meio, 3 anos, o pai fala: vem filho, agora eu vou te apresentar como é o mundo. Leva na escola, leva para pescar. Ainda não pode levar no boteco, mas vamos pensar em outra coisa. Futebol. Leva o filho para o mundo. E a mãe, naquele início da vida, aterra o filho e vincula ele à vida. Filhos que perdem a mãe, por exemplo, com 1 ano, a mãe morre, ou a mãe morre no parto. Se não houver um processo substitutivo eficiente, são as crianças que viram heróis, que é a constelação esquizofrênica do herói. Eu não tenho medo de nada.
Se é um policial, entra em tiro e não está nem aí, aí vai fazer esporte radical, porque se morrer, morreu. Não tem vínculo com a vida. São os corajosos ao extremo. Ou depressivos ao extremo. Estou esperando a morte. Tamanha a importância da mãe no início da vida. E olha a vida fetal. Aí, dentro da sua barriga, a criança simplesmente passa tudo o que você está vivendo. Se você tem raiva do teu marido, a criança sente. Se você se sente sozinha porque o seu marido era representante comercial e você ficou a gravidez inteira sozinha, pepino. Porque a criança vai sentir essa solidão. Todo esse aspecto vai ser transmitido. Fora algumas condições que, olha isso aqui. A presença de um gênio no meio em que vive o feto, seja a nutrição, estado de saúde da mãe. E presta atenção, estado de saúde mental e orgânico. Não é só um estado de saúde físico. Se essa mãe não estiver bem mentalmente, o filho também não vai estar. O feto. Sons persistentes. A doutora Eleanor, por exemplo, ela tem um estudo, e eu tive o prazer de aprender com ela isso, que ela diz que crianças que escutam muito barulho no ventre, quando estão, o feto, portanto, tem a tendência de nascer com síndrome de Down. E sabe o principal barulho que a gente escuta dentro do ventre materno? Adivinhe. Ultrassom. Que dizem que não faz mal nenhum. Mas vocês sabiam que na física a onda sonora melhor se propaga dentro da água? Experimenta estar dentro de uma piscina de 25 metros, sem ninguém, só você. Fica lá na ponta da piscina e pede para alguém jogar uma pedra nessa ponta. Você vai escutar. E o bebê está embebido em água, em líquido. E tem gente que o ultrassom virou moda, né? Então agora saiu o ultrassom 3D, daqui a pouco o 4D, como já tem o 4G, agora nós vamos para o 4D, aí tem o ultrassom de tudo quanto é tipo, como se fosse uma moda. Vamos fazer ultrassom, eu quero ver a carinha do bebê, ai que lindo! E aí o bebê só falta sair no ultrassom assim, ó. Para você entender o que ele quer dizer. Doutora Eleanor trabalhou no Rio de Janeiro com vários pacientes com síndrome de Down. E todos eles tinham o mesmo histórico de excesso de ultrassom. E junto com esses pesquisadores que ela estudou, o som, já pensou você está grávida do lado de uma montagem de um prédio, ou sei lá, uma rua que tem britadeira todo dia? E você dormindo. Então isso é péssimo para o feto. Sons, ruídos. A saúde de um indivíduo em toda a sua vida adulta, a formação do cérebro é o período gestacional. Olha o autor ali, ó. Não sei nem pronunciar. Esse autor diz que a formação de todo o cérebro, de toda a saúde mental, cerebral de um indivíduo vem durante o período gestacional. Daí a gente vê a importância também deste processo. E o que nós vamos passar isso para os nossos inspiradores? Aqui tem gente que ainda vai ser mãe. E você conhece pessoas que ainda também não foram mãe. Essa informação tem que chegar, pessoal. A gente tem que escutar isso. Porque só nós estamos falando disso. As pessoas precisam saber que isso existe para ter novas escolhas. Porque as escolhas que nos foram impostas desde lá 1900 e bolinha, foram sempre as mesmas. É como se você gostasse de fruta pra caramba, mas só conhecesse a manga. Você ia chupar manga a sua vida inteira. Aí, sei lá, com tantos anos, com 30 anos, alguém fala pra você assim, nossa, existe uva. Meu Deus, deixa eu experimentar a uva. Nós precisamos fazer esse conhecimento chegar para que as mães, as grávidas, possam fazer novas escolhas do que nós temos até hoje. Para que você possa ter uma decisão de fazer um parto decente do seu filho.
É por isso que eu fico feliz. Tem gente que vai sair daqui e vai me achar um louco. Talvez nunca mais venha. Mas é o que eu falo. Se eu inspirar pelo menos uma parte, eu já estou feliz. Porque essa informação tem que chegar às pessoas. Vamos estudar agora o adoecimento do ponto de vista da biologia familiar. Olha que interessante. O que é a biologia familiar? Ou também, vocês poderiam falar de sistêmica familiar. Exatamente agora nós vamos entrar nessa história, o quanto nossos ancestrais e a nossa vida influenciam na gente. Então vamos lá. É uma coisa bem bacana e bem dinâmica. Nós recebemos a vida dos nossos pais, certo? Isso ninguém tem dúvida. Muitas vezes a gente esquece disso, né? Na hora de criticar o velho, a gente desce a lenha no pai. Mas a gente esquece e a gente adora viver, né? Todo mundo aqui gosta de viver, pelo menos a maioria que está aqui. Mas não perde a primeira oportunidade de descer a lenha na mãe e no pai. E aí vocês esquecem que a vida para vocês vieram deles. Se não fosse eles, vocês não estariam aqui. Muito bem. Esse aspecto, sem dúvida, é muito importante eu receber a vida. Mas tem mais um detalhinho aí. Tem mais um detalhinho que torna a vida de um ser na totalidade, no aproveitamento do que vai ser a vida daquele cidadão, que é o convívio com os meus pais. Me relacionar com eles. Eu recebo a vida, mas é preciso me relacionar para que eu tome a vida deles. Para eu poder tomar a minha vida, recebê-los quando criança, conviver com meu pai, para à medida que eu vou crescendo, eu tome a vida deles e possa ser um homem ou uma mulher. Vocês sabiam que existe um autor que tem um livro chamado O Despertar de uma Nova Consciência, ele se chama Eckhart Tolle. Nesse livro ele fala muito da nossa criança interior. Então eu vou tentar explicar numa linguagem bem acessível. Partindo do princípio que temos nessa plateia pessoas extremamente específicas, mas outras não. A criança interior é assim. Nos seus primeiros anos, até 7, 8 anos, se você conviveu bem com seus pais, se você foi nutrido de amor, de nutrição, de presença desses pais, tudo vai bem. Você entra na segunda infância, na adolescência, e quando você cresce, você é um homem. Aí você pode tomar decisão, você enfrenta o mundo, você sabe resolver pepino, você sabe resolver sua vida, você aguenta a pressão. Eu sei resolver porque adulto faz isso. Porém, se você não conviveu com os seus pais na primeira infância, por qualquer motivo, porque o seu pai era um alcoólatra, porque a sua mãe estava na dor e sofria por causa do pai e não conseguia olhar para você, seja qual for o motivo que você não conseguiu conviver com os seus pais, você vai levar isso para a sua fase adulta. Então a gente diz assim, que você cresce com uma criança interior. E essa criança, ela governa você. Ela governa você. E ela vai fazer você olhar para ela. E aí a tua vida adulta, por exemplo, pode estar condenada. Vamos, por exemplo, que eu vou condenada ou emaranhada, né? E demorar muito para as coisas acontecer. Vamos para um exemplo que fica mais lúcido. A menina chega e fala assim para mim, no consultório: doutor, eu vim aqui porque eu não paro com homem. E doutor, é incrível. Parece que quando a coisa vai ficando mais séria, que está perto de receber o convite, a gente morar junto, aí eu termino. Ah, que interessante. E você termina e você faz o quê? Aí eu volto para casa dos meus pais. Ah, entendi. Eu queria entender isso. Bom, aí eu explico. Aí eu começo a investigar a vida dela, desde a mais tenra idade, e aí nós chegamos numa dinâmica muito clássica. Tem uma criança dentro, que se ela casar, ela perde os pais. Então ela boicota os relacionamentos, para continuar morando com a mamãe e com o papai, e aquela criança tentando ser nutrida de às vezes uma coisa que não vem mais. Vou contar uma história minha. Amor, vou contar uma história minha. A Sara sabe dessa criança minha. Eu, quando eu era criança, tinha um carro da Estrela, um carrinho de controle remoto da Estrela.
eu estou com 44 anos, quem estiver perto da cidade vai lembrar desse carrinho. Chamava-se Pegasus. Um carrinho de controle remoto. Famosérrimo. E caro. Porque eu não morava perto do Paraguai aqui. Eu morava a 700 quilômetros daqui. Então era tudo caro. E eu pedia para o meu pai o Pegasus. E ele falava assim, não, filho, é muito caro, papai não pode ainda. E não pode ainda, e eu cresci e nunca tive um Pegasus. Aí meu filho nasceu, o meu mais velho. E desde que ele tinha 5 anos, eu acho que eu dei uns 10 carrinhos de controle remoto para ele. Juro para você. Tinha controle em tudo quanto é lugar da casa, tudo quanto é carrinho. Para quem que eu estava dando o carrinho? Para a criança. Aí quando eu entendi a criança, aí eu trouxe para a consciência, já vou falar de subconsciente e inconsciente daqui a pouco. Aí eu trouxe para a consciência e eu pude fazer uma escolha. E aí quando meu filho fala hoje assim, papai, eu não sei o que eu quero de presente de aniversário. Acho que eu pedi um carrinho de controle remoto. Ah, não, né, filho? Quantos carrinhos você tem, os controles, tudo jogado? Vamos escolher outra coisa. E aí ele aceita e eu consigo direcioná-lo num presente melhor. A gente só consegue se livrar da criança e dar um lugar para ela, porque a gente não se livra jogando ela. A gente dá um lugar para ela. Quando a gente toma consciência dela. E vocês não fazem ideia. Olha a informação que eu vou dar para vocês, é chocante. Vocês se preparem, respira fundo. Vai, respira fundo. Olha para mim, eu vou ficar de perfil aqui para alguns, vou chegar mais para cá. Imagina meu cérebro, ok? Somente a ponta dele é consciente. Só essa ponta aqui, ó. Daqui para trás é tudo subconsciente. Vou trocar em números, que é um estudo muito antigo e que preserva até hoje, do Jung. 95% do teu cérebro é subconsciente. Portanto, você só governa de si mesmo 5%. Tem ideia do que é isso? Nada. 5% de vocês, e vocês acham que vocês estão no controle. Ah, eu sou muito calado, mas eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Quem está te guiando é o teu subconsciente. Ah, mas eu sou muito depressivo, mas eu acho que é o meu jeito. Não é o seu jeito. Porque 95% do teu comportamento vocês não entendem. Ah, eu sou muito nervoso, mas esse é o meu jeito mesmo, eu sou muito estouradão. Não é o seu jeito. Esse é os seus 95% que te rege. Porque você só tem consciência de 5%. Entenderam o nome do livro do rapaz lá? Do Eckhart? O Despertar de uma Nova Consciência. Porque para a gente poder fazer escolhas diferentes para a minha vida, para aquilo que eu quero, eu preciso tornar consciente. Se eu não sei o que está acontecendo, como é que eu vou escolher? Se eu não sei porque eu fumo, eu fumo. Mas é assim mesmo, eu adoro cigarro e eu sou assim, não é você. Não é você, é os seus 95% que está te guiando. Ah, eu quero largar o cigarro. Aí você vai lá e compra um puta de um emplasto e pega no braço, pega outro assim em cima da bunda, pega outro na barriga desse lado para você largar de fumar. Vai largar de fumar nunca. Com emplasto sabiá no corpo. Você só vai largar de fumar a hora que você entender o que o fumo significa para você. Quando você ampliar a tua consciência e entender isso, aí você pode fazer escolhas. Então agora pensem, nem que for por 3 segundos. Quantos comportamentos vocês estão reconhecendo agora que eu estou falando que não são seus? Quantas coisas vocês estão cansados de fazer achando que vocês são assim mesmo? Que é vocês. Não são vocês, viu, pessoal? Então é muito importante nos relacionar com os nossos pais para que a gente não fique com a criança, para que a gente não cresça com essa criança. Mas como a maioria de nós, vocês vão entender aqui, ó.